Olá, sejam todos bem-vindos a mais um de Frente com o Betinho Online. E não esqueça uma dica especial para você. Seja um cliente WBS Telecom. Nós estamos no mês de novembro, dá tempo ainda. Agora, dia 31 de dezembro, sorteio, você vai ganhar um ano de internet grátis. Já pensou? Venha para a WBS Telecom. Regulamento está aí o Instagram, está aí o nosso o endereço aí. E você entra, vê como é o regulamento, comece a ser um cliente da WBS Telecom e você já concorre agora mesmo em dezembro, um ano sem pagar, já é o terceiro ano desse programa aí. Você será muito bem-vindo e está concorrendo a esse prêmio de ficar um ano sem pagar internet. Cabo Leonardo, vice-prefeito do município de Monte Alegre, pai de 8 filhos. Atualmente, ele é, como eu já falei, ele é o vice-prefeito, já foi vereador, uma carreira brilhante aqui no município de Monte Alegre. Obrigado, Cabo Leonardo, por ter aceito o convite. Então, Betinho, eu que agradeço de coração, cara, por você abrir o espaço para as pessoas passarem a conhecer melhor as pessoas a qual você entrevista, né? Eu estive agora recentemente vendo algumas reportagens que você fez aqui, algumas entrevistas, e a gente passou tipo assim, recentemente você entrevistou um amigo meu, João Paulo, pessoa do coração, posso dizer filho de Monte Alegre, não é de fato de direito não é, que é filho de Alenquer, mas eu considero como filho de Monte Alegre, né, pelo tempo que está aqui, pelas amizades que fez aqui, é uma pessoa, então tipo assim, eu achava que conhecia o João Paulo, mas eu fui a fundo, fui ver a reportagem do João Paulo, eu conhecia só uma parte do João Paulo, então com as suas entrevistas, a gente passa a conhecer realmente a história da pessoa a qual você entrevista, e isso é muito bom para a gente. Exatamente esse é o objetivo aqui do programa. Então vamos conversar aqui, conhecer um pouco da tua história. Hoje você é atual vice-prefeito do município, né? O prefeito atual é o Matheus Almeida, mas a sua carreira lá de jovem, você já foi militar, chegou até cabo, foi vereador, como é que começa um pouco essa história? E Betinho, eu sou de família pobre, né? Na nossa geração, de uma família muito humilde, eu passei a trabalhar muito cedo mesmo, desde os 10 anos de idade, eu passei a vender flau, vender coxinha, sonha, a rosquinha de carimã, tudo isso eu vendia na rua para ajudar no sustento da família, né? E daí eu não parei. Passei a trabalhar numa padaria, já com 12 anos de idade, passei a ser ajudante da padaria do saudoso, que Deus o tenha, o seu Norino, em frente à Escola Gama Malché. Trabalhei com o Carará, o funcionário nosso da prefeitura, o funcionário mais antigo nosso da prefeitura. Então, trabalhei no Preto Almeida, e aí eu não parei, Betinho. Eu fui estudando. Quando chegou, eu estava com 18 anos, surgiu aqui em Monte Alegre esse curso para Polícia Militar. Eu fiz a minha inscrição, fui incentivado por uma pessoa, amigo meu, que Deus o tenha, o Cabo Fonte de Oliveira, que hoje é falecido. Fui incentivado por ele, pela amizade que nós tínhamos aqui do bairro do Curaxi, morador do bairro. E eu estudei, fui afinco, estudava dia e noite, e fui agraciado. Passei no curso da Polícia Militar, e nós fomos a primeira turma, a turma pioneira aqui de Monte Alegre, onde se formou 100 homens, entre homens e mulheres, aqui em Monte Alegre. E aí, desde aí então, trabalhei 2 décadas, né, na Polícia Militar, até entrar na vida pública. Você abraçou legal a vida militar, chegou até cabo, e aí, como é que surge essa ideia de repente você virar um político, uma liderança aqui do município? Então, Betinho, nunca tinha passado pela minha cabeça, nunca. Eu sempre fui de ajudar, gostar de ajudar, ser solidário, porque é bíblico isso, né, Betinho? Você ter algo, dividir com quem não tem. E eu sempre fiz isso, tanto que aqui no bairro do Curaxi, eu tenho um projeto que começou, Betinho, nós estamos com 19 anos já vai para 20 anos agora, o projeto Faça uma Criança Feliz. Então, tipo assim, através desses projetos, que outros políticos que tiveram uma visão de mim, me convidaram por várias vezes, e eu não aceitei, entendeu? Porque eu não me identificava como político, até hoje eu não me identifico como político. Sou mais polícia que político, eu sempre digo isso. E então, em 2008,
atendendo a um pedido aí do, até então, prefeito na época, Jardel Vasconcelos, me fez o convite e eu atendi, eu fiz até uma proposta para ele, né? Eu digo, rapaz, se tu me ajudar em algo, eu aceito ser teu candidato. Ele, o que é? Eu digo, eu quero que você ajude meu bairro. Meu bairro tem um pouquinho de asfalto ainda, se você, para ver que até o pedido não era para mim, era para um todo, para o coletivo. E ele fez, abraçou a causa, eu digo, rapaz, mais alguma coisa? Eu digo, olha, se puder ajudar no microsistema independente da Cozampa aqui para o meu bairro, eu lhe agradeço. Ele disse, eu assino onde? Eu digo, olha, eu vou te dar as palavras que meu pai sempre diz pra gente. A palavra de homem vale 1000 vezes mais que um papel escrito. E eu confiei na palavra, eu aceitei o desafio de ser candidato em 2008, e eu sempre dizia para os amigos, se eu tiver 111 votos, os meus amigos são fiéis. E eu me surpreendi. Eu nunca esqueço essa votação. As outras eu sempre esqueço, mas essa, a primeira... Foi a primeira, né? E você, interessante que você não ganhou na primeira. Não, peguei 551 votos. Eu digo, meus amigos são fiéis. Aí eu me interessei, entendeu? Aquela campanha só na amizade, sem gastar dinheiro, sem fazer... Sem andar, eu não ia para o interior, fiz aqui na cidade, né? Aí eu digo, rapaz, eu vou tentar mais uma vez. Atendi de novo o pedido e tentei e me elegi. Até então, me reelegi vereador por 2 vezes e aceitei o convite nessa última eleição de ser o vice na chapa do Matheus. 2008 foi a primeira. Você 2008. Aí, 2012... Você volta em 2012, consegue... Me elegi. Voltei, me lancei novamente em 2016. Mas a primeira você perdeu, a segunda você ganhou, cumpriu o mandato dos 4 anos já. Os 4 anos. Foi o segundo mandato já que você desistiu para entrar na chapa do Matheus? Não, eu fui 2 vezes vereador. Consegui 2 mandatos. 2 mandatos. Engraçado, Betinho, que no primeiro mandato foi um mandato tão conturbado, e eu só aceitei vir para o segundo porque eu queria ser um vereador de um prefeito só, porque no primeiro mandato foi um mandato muito conturbado. Foi no mandato que Jardel ganhou nas urnas, mas a justiça deu direito para o Sérgio Monteiro assumir. Então o Sérgio Monteiro ia ser cassado, né, renunciou, e enfim, o vice depois veio, também renunciou, o presidente da Câmara na época assumiu também, e depois disso houve uma eleição indireta, onde no mesmo mandato que eu era vereador, foi vice-presidente da Câmara por 2 mandatos no mesmo mandato de vereador, e me elegi, terminei o mandato no último ano como vice-prefeito. O Arinos, né? Do Arinos. Esse mandato aí, né? Isso. E só nesse mandato, para você ver que foi muito conturbado. Eu me elegi vereador, me elegi vice-presidente da Câmara, me reelegi vice-presidente da Câmara e terminei o mandato como vice-prefeito. E hoje você, juntamente com o Matheus Almeida, que é o prefeito atual, você é o vice-prefeito. A gente sabe que falta 2 anos ainda para acabar o atual mandato, mas você já tem alguma coisa projetada após esses 2 anos? Você volta para ser vereador de novo? Ou você desiste da carreira política, volta, porque você também, daqui a pouco eu vou falar, você também é empresário, a gente vai falar do piscinão do Leonardo lá para frente. Você já tem alguma coisa projetada quanto a isso? E Betinho, eu sempre digo para todo mundo que o dia de amanhã não nos pertence, e sim a Deus. Eu caminho conforme os mandamentos de Deus, tipo assim, conforme a vontade dele. Se for da vontade dele eu prosseguir, ser um candidato a prefeito, eu não vou dizer não, eu vou ser candidato a prefeito. Mas se não for, eu vou, entendeu? Pode ser candidato a vereador de novo, né? Tudo entendeu? E, com certeza, na vida pública é assim. De uma coisa eu sempre digo, e coloco isso, tento colocar para as pessoas. Aquele candidato que chega com você fazendo 1001 promessas, tentando comprar teu voto, não confia, cara. Confia naquele que chega com proposta de trabalho para a tua comunidade, para a tua rua, isso e aquilo. A gente tem algumas dificuldades. Hoje no nosso governo, o Matheus, que nem diz, muitos falam mal, outros elogiam, eu sempre digo, o Matheus para mim é uma pessoa que extremamente fundamental, porque a primeira coisa que o município tem que ter é uma pessoa honesta, e nós temos um prefeito extremamente honesto. Existem as pessoas que não gostam da gente, os nossos opositores, mas a gente deixa isso, entrega nas mãos de Deus. A gente sabe, tem a consciência de que nós somos honestos, trabalhamos honestamente. A gente tem algumas dificuldades,
Betinho, se você olhar no meu rosto, você pode ver que ainda estou com uma deficiência no meu rosto. Vai fazer agora 8 meses, aliás, fez 8 meses agora, vai fazer 9 meses que eu cancelei as minhas fisioterapias. Não porque eu quis, entendeu? Mas por algumas necessidades do nosso município, porque quebra a ponte, a gente tem que estar lá diuturnamente, fiscalizando, cobrando, para que saia. Estradas esburacadas. Então, por conta disso, eu até conversei agora essa semana com o Dr. Diogo, meu fisioterapeuta, a qual agradeço e recomendo também ao povo de Monte Alegre, que é um fisioterapeuta muito bom, que eu vou retornar agora à minha fisioterapia, entendeu? Graças a Deus. A saúde, o trabalho é bom, mas a saúde é em primeiro lugar, em primeiro lugar. Porque a gente basta, né, tocar nesse assunto, né, que poucas pessoas não sabem, que você teve questão na época da pandemia do Covid, você teve um problema também, foi exatamente que você teve pós-Covid. Engraçado, né? Que... Um excesso de trabalho você teve... Eu contraí o Covid no mutirão, Betinho, lá no quilômetro 11, onde a gente estava com nossos funcionários, eu estava com a minha família lá, todos empenhados, trabalhando, porque está nas redes sociais, e lá nesse mutirão, Betinho, tinham 3 funcionários nossos que já estavam com a Covid-19, né, mas ninguém sabia. Teve 2 passou mal lá, a ambulância veio deixar na cidade, foi constatado que estava com Covid. E daí eu contraí o Covid lá nesse mutirão. Com certeza eu passei para minha família, na minha casa todos pegaram e eu passei muito mal, mas graças a Deus, por isso que eu digo que eu sou uma pessoa abençoada. Voltei do Covid, tive internado. Pós-Covid, como eu estava com aquele cansaço, meu corpo não estava às mil maravilhas, né? Foi que me deu, peguei uma... Foram várias coisas, me deu a paralisia facial, né? A paralisia de Bell, que chamo, e logo após me deu a síndrome de Guillain-Barré. É uma doença, é uma síndrome rara que eu não conseguia pegar, não conseguia andar, só pelas mãos dos outros, mas graças a Deus, hoje eu estou aqui de pé. E é uma coisa interessante, né? Poucos vice-prefeitos têm atuação. Geralmente aparece o nome de eu conheço, só prefeito. E você não. Logo começou o governo Matheus Almeida, você praticamente era o secretário de obras do município, né? Você começou, no isso que você fala, andava muito para o interior com o negócio de ponte. Aí foi quando aconteceu esse problema que você já falou aí, da pandemia, que você teve que deixar, obrigadamente devido à sua saúde, ter que deixar a Secretaria de Obras, né, que hoje está muito bem levada lá pelo PET. Sim, com Mas certeza. Você era um guerreiro, um vice-prefeito atuante, diferente de muitos que ficam ali bem, né, só fazendo aquela sombra. E Betinho, porque se a gente for seguir a risco que manda o figurino, que diz a lei, a gente praticamente vai ganhar o dinheiro do povo sem trabalhar. Eu vou te falar quando eu estava vereador. Quando estava vereador, eu sempre fiz os meus requerimentos na Câmara. Estava no papel, mandava para a prefeitura, e lá se passava o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, até 2, 3 meses eu aguardava. E eu voltava com o prefeito. Não dá para fazer? Aí, beleza, eu voltava com a comunidade, olha, não dá, lá pela prefeitura está difícil. Bora fazer? Bora. Quando era ponte, eu ia para a mata, junto com a comunidade, eu comprava combustível, eu levava óleo queimado, isso, aquilo, e junto com a comunidade a gente fazia. É o papel do vereador? Não, não é. Mas é tipo assim, Betinho, eu sou do tipo que nem eu falei no início, eu sou de família pobre. Tudo que a gente ganha é suado. Então não é legal, não é correto nós ganharmos um salário de vereador, de vice-prefeito ou de prefeito, que não é pouco para a nossa cidade, para a nossa realidade, um salário muito bom, muito alto. Você quebra aquele tabu que segue no Brasil todo. O vice não faz nada, o vice não aparece, só recebe. Não, você foi mais digno, não quero trabalhar, você merecedor. Sim, então, que nem até teve uns comentários ultimamente aí nas redes sociais, que teve um vereador que disse que o papel do vice-prefeito é ficar em casa se embalando, esperando o prefeito viajar para poder trabalhar. E eu jamais vou fazer isso. Eu até fiquei feliz dia desse que teve uma pessoa, não lembro agora quem foi, que me ligou, que pesquisando nas redes sociais, que eu era o único vice-prefeito do Brasil atuante, porque eu não vi um outro. Exatamente, foi o que nós comentamos agora, exatamente. E a gente está nesse dia a dia trabalhando, a gente observa isso. Por exemplo, eu moro em Santarém, eu já vi outros vice-prefeitos, a gente conhece de outras
cidade, a gente não vê. Você realmente está falando uma verdade. E eu estou, Betinho, eu estou à disposição da população, a hora que precisar, independente do prefeito estar aí ou não, e o Matheus é uma pessoa bem acessível, graças a Deus não me brecou de nada. Quando eu tenho algumas coisas para resolver, eu vou lá, tento resolver, mas levo ao prefeito. O prefeito tem isso aqui, bora fazer. Tu tem como tomar conta? Tenho. Tanto que nós fizemos uma obra, agora recentemente teve uma entrevista aí numa rádio, onde um vereador citou que não via nenhuma obra de grande relevância no nosso município. Eu não trouxe aqui o número exato de quantas pontes nós fizemos agora recentemente. Muitas pontes nós recuperamos, muitas pontes nós fizemos, e uma ponte que nós fizemos de quase 70 metros, Betinho, que onde nós não chegamos a gastar 600 mil reais. Isso só com verba do município. Com verba do município, e que nós chegamos a colocar, pegar a cotação de preço, e a empresa que menos cotou foi quase 2 milhões de reais o valor da ponte. E nós fizemos, o Matheus me deu essa missão, tanto que ele baixou uma portaria me colocando como total responsável da construção sobre o Rio Jauari. E hoje está lá. A região do Novo Brasil ganhou uma das maiores pontes de Monte Alegre em concreto, e nós não chegamos a gastar 1/3 do que a empresa que possivelmente iria fazer e iria ganhar, né? Falando em obras, a gente sabe que aqui no município tem reforma, né? O atual hospital, Hospital né? Municipal. Como é que fica isso? Dá para ser, será entregue, será até dezembro? O que você analisa? Porque apesar que está muito bem o hospital, o prédio que a prefeitura, né, alugou, que está fazendo o hospital, está muito bem servido, mas o atual está ficando bonito também. A Câmara recentemente está pronta, agora o hospital. Sim, Betinho, inclusive nessa construção do Hospital Municipal houve muitos erros de projetos, tanto que no início teve uma vez que o Matheus viajou para São Paulo, eu assumi como prefeito e fui fazer uma visita em loco, convidei alguns vereadores, fomos lá no hospital, lá no meio da obra, no canteiro da obra, e lá nessa ida nós detectamos lá o engenheiro da Projetar, que é a empresa a qual é responsável pela construção, nos colocou que tinha uma problemática lá. Fui saber nesse dia que eu fui lá fazer a visita, que o hospital contemplava a ampliação e a reforma, mas não contemplava um novo telhado, que onde um dos gargalos, dos maiores problemas era o telhado, que quando chovia alagava tudo. Aí foi quando nós fomos correndo atrás do novo projeto, isso e aquilo, e conseguimos colocar. Quando foi agora recente, até em conversa com a secretária Lúcia Braga, ela me colocou uma nova problemática, que aquela ala do Covid, onde funcionava o Covid lá no hospital, não tinha sido contemplado também. Mas nós tivemos uma visita técnica agora do pessoal da CESP aqui em Monte Alegre, onde já colocamos novamente. Mas quero dizer que o trabalho está bem adiantado. Ainda ontem estive conversando com o Jairo, que é o dono da empresa. Hoje já estive com a secretária de saúde lá embaixo, juntamente com o Matheus, tratando disso. Tanto que na segunda-feira eu vou estar em Belém, Betinho, vendo essa situação. O Hospital Municipal, uma ambulância que está vindo de emenda também, da deputada Renilce, e a parte da agricultura, que nós fomos contemplados agora, nós fomos a Belém com o secretário de Agricultura, Jean Vasconcelos, nós fomos contemplados lá com 30 kits kit completo, para bater, o pessoal que bate açaí, que vendem açaí. Então, nós tivemos, todo mundo sabe, nós tivemos, salvo me engano, 6 casos de doença de Chagas em Monte Alegre, e o nosso secretário preocupado com isso veio comigo, e nós fomos a Belém e conseguimos mais uma grade. Chegaram até a fazer um curso, né? Sim. Eu fiz matéria sobre na comunidade de Mulata. Sobre orientando. Nós pedimos também um novo implemento para os nossos tratores, que a gente está com um projeto agora de soltar esses tratores para o homem do campo, para ajudar a trabalhar na terra, né? Para ajudar, que na verdade vieram para isso, e a gente quer colocar para trabalhar justamente para o produtor rural. Fazendo uma análise assim, bem rápida dessas eleições agora de 2022, a questão de deputado estadual e federal, sabe que é importante para a nossa região oeste, né? Deputado de Monte Alegre, Queiroz, de Santarém, apesar que não foi aquilo que a gente queria, muitos candidatos que era para a gente se surpreender não foram eleitos, né? E isso é ruim, né? A região oeste do Pará, né? Agora você analisa assim rapidinho. Com certeza, Betinho. Quem perdeu foi a nossa região. Hoje nós temos uma representatividade muito pouca. E nessa eleição, agora eu ainda não tenho dado concreto, mas na última eleição, 227 candidatos
a deputados estaduais pegaram o voto aqui em Monte Alegre. Então, para nós, montealegrenses, candidatos que às vezes nem são daqui, não são, vem aqui, vem paraquedistas que chamam, isso, né? Entendeu? Então, enquanto nós, montealegrenses, não votarmos com consciência, pensando no bem comum do nosso município, da nossa família, dos nossos filhos, a gente vai ficar nisso, sem representatividade. Das 40 e poucas cadeiras que existem lá, hoje nós praticamente ficamos com, para estadual aqui, o Ângelo Ferrari, lá de Oriximiná. Não lembro nem. Aí teve Santarém lá, E Maria do Santarém, Carmo Maria do também. Carmo. Para nossa região, outros que a gente pensava que muito pouco, Peixinho, muito pouco. Graças a Deus aqui a gente conseguiu uma expressão muito boa de voto para o deputado Renilson. Mas ela é deputada federal, né, no caso. ela era estadual, agora ela é federal. federal. Né? O Priante foi bem votado, é um deputado que sempre foi atuante aqui em Monte Alegre, sempre olhou com os bons olhos para a nossa região. Então é assim, poderia ser melhor? Houve assim uma inovação de um Não, infelizmente não. Léo, será que não é questão também de muitos candidatos na hora de formar a reunião dos partidos? Olha, vamos colocar isso. Acaba sendo muitos candidatos e acaba dividindo muitos votos e prejudica, né? Seria um pouco de menos candidatos também, né, Betinho? Mas é tipo assim, é de cidade para cidade, porque enquanto cada eleitor não votar com consciência, pensando no melhor para si da cidade, a gente vai haver isso, entendeu? Vai ter pessoas que... Tem pessoas aqui que pegou voto aqui que nunca... Se for perguntar, eu acho que não sabe nem onde que é Monte Alegre. Então nós perdemos uma chance, o deputado Júnior Age não se reelegeu, e também é uma perda muito grande para a nossa região. O filho da terra daqui, o Jarbas Vasconcelos, que poderia também, eu digo que hoje que era uma pessoa extremamente completo para ser um representante político nosso. Tem também o filho da terra aqui que se elegeu, né, o Josué Paiva, representando aí a Assembleia de Deus, a Igreja Católica, Evangélica, conseguiu se eleger. E a gente pede, né, agradece as pessoas que votaram nesses candidatos que possam cobrar, né, que a gente vai estar cobrando. A vontade seria que se elegesse não só o Jarbas Vasconcelos, mas também se elegesse o Júnior, que seria com duas certeza. Forças, seria melhor para o município. Com certeza, não só ele, se até tivesse mais, Betinho. Quanto mais deputados, melhor. Com certeza. A região fica mais bem representada, é mais fácil, né? A nossa região, a Calha Norte, ela é muito extensa, ela é muito grande, ela precisa de muito mais representatividade na Assembleia, entendeu? Então, enfim, nas próximas eleições, bora ver, pensar com carinho, se a gente estiver por lá, orientar melhor as pessoas a votar consciente. Novas eleições virão. Com certeza. O Cabo Leonardo, além de, como você já conheceu um pouco da história dele, né? Foi militar, agora vereador, vice-prefeito, mas você também tem um clube aqui no município de Monte Alegre, o Piscinão do Leonardo, que começou fazendo aquelas manhãs de sol e de vez em quando você faz uma atração, traz uns artistas, não deixa de ser também um lado, né, da sua parte empresarial. Como é que está? O que você tem de falar do Piscinão? Por que o Piscinão? A ideia foi uma brincadeira ou era um projeto mesmo de um outro negócio à parte? E Betinho, eu sempre fui apaixonado por água. Eu sempre tive um sonho de... a nossa família morava ali na comunidade do Ipepaqui. Ali onde aquela comunidade, só existia uma única casa lá que era nossa. E nós morávamos emprestados, de favor ali. O terreno não era nosso, a casa era nossa, mas o terreno não era. Aí foi até um belo dia que meu pai... E lá nós tínhamos um igarapé. Não era nosso, mas era um igarapé na comunidade. E eu me criei ali dentro do igarapé, a ponte do Ipepaqui. Hoje já é mais diferente, mas antes a gente pulava de cima da ponte lá, que era bastante profundo. Hoje assoreou, jogaram pedra lá dentro, numa época que a ponte quebrou. E eu fui criado assim com água, muita água. E eu sempre tive esse sonho de um dia poder conseguir um terreno no interior, com igarapé, isso e aquilo. E um belo dia em 2008, quando eu me lancei candidato pela primeira vez, andando aí eu fui convidado por uma família para ir lá visitar, e eu fui convidado a ir lá, me disseram, olha, Leonardo, esse terreno ali está à venda. Comprei por R$8.000 na época. R$8.000 parcelado. De uma rampa, quando eu fui olhar a frente todinha do terreno em Igarapé, lá nos fundos do Olho d'Água, e eu comprei esse terreno. Aí quando eu me elegi em 2012,
Eu fui que eu comecei a ganhar o dinheiro como vereador, eu fui Cajuíns Açude, ampliei o Igarapé e fiz lá meu balneário lá no interior, no Ramal do Cipó, região do Açaizal. E em 2016, não, 2018, foi que surgiu esse terreno. Mais próximo aqui já, aqui né? na cidade. A dona Ierecê, que Deus o tenha, faleceu, né? Ela não tinha herdeiros, não tinha filhos. E a família fez inventário e foram loteando e foram vendendo. E eu comprei um desses lotes. E fui olhar quando eu vi que tinha água, dentro da cidade. Aí foi que eu comecei a investir ali. Muitos me chamavam de louco, né? Porque os primeiros terrenos tinham os olhos d'água na terra firme. O meu já ficou dentro do Igapó. E quando eu comecei o trabalho lá, muita gente ia lá, aí veio me ligava, Leonardo, onde eu tô? Aqui no Santo Tomé. Posso ir? Pode. Às vezes chegava lá, só vi o branco do meu olho, o resto estava só lama. Trabalhando, eu, meu filho, os amigos. E fomos trabalhando e foi criando forma. E hoje está no que está, graças a Deus, um empreendimento que deu certo. E a gente agrega gregos e famílias, né? Ali. A minha família que trabalha ali, quem vê todo domingo eu estou ali, não como vice-prefeito, mas como ajudando. Eu ajunto lixo, eu ajunto latinha, eu atendo como garçom. É a minha família atendendo as famílias que chegam, Betinho. E eu agradeço a Deus, né, por esse empreendimento ter dado certo, que é onde eu tiro o sustento dos meus filhos. Hoje estou conseguindo formar meus filhos. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus, Betinho. Voltando ao assunto do piscinão, ele funciona todos os domingos com aquela tradicional manhã de sol. De vez em quando você traz um artista lá para fazer show. Sim, é assim, porque a nossa cidade, Betinho, ela é muito carente de shows. Entretenimento, Monte Alegre é carente. Entendeu? Muito carente. Então, lá o piscinão funciona de segunda a segunda. A gente tem umas pessoas que trabalham lá, né? A gente gera emprego também com isso. Todo mundo ganha ali. Quem quiser ir lá tomar um banho, pode ir aberto, não paga nada, paga apenas o que consumir lá, Sim, né? A gente cobra uma taxa lá, Betinho. Nós temos hoje lá 6 funcionários. 6 funcionários. Nós cobramos uma taxa de R$5, tanto que agora a gente vai estar... Por pessoas. E sim, criança não paga. E que é para manter o ambiente lá, pagar os funcionários. Na segunda-feira, a gente está, inclusive estava conversando com a família agora, que nós vamos fazer a segunda-feira, os amigos do Leonardo, que todo mundo vai, não paga nada, entra... Paga só o que consumir. E só o que consumir lá. Então, assim, é dentro da cidade, é algo que a gente fez até uma forma, Betinho, porque lá, na forma que a gente cobra ali R$5, a gente evita, porque estava logo no início, a gente não cobrava nada e dava todo tipo de pessoas, entendeu? E a gente manteve ali como forma de não selecionar em si, mas manter mais famílias ali. Porque a gente atende todo mundo mesmo, mas a gente prima pela moralidade, entendeu? Ter ali o ambiente familiar para que a gente possa atender as pessoas de bem ali. Torcedor de que clube do país? Flamengo. Você é da Flamengo, né? Flamenguista. Flamenguista. Você gosta de cinema, filme? Assim, tem um inesquecível na vida? Eu gosto muito do filme O Livro de Eli, que ele retrata um pouco assim da criação da Bíblia, como é um filme muito bom. Eu até oriento as pessoas que nunca assistiram procurar assistir O Livro de Eli, que ele conta, é muito bom, um filme mesmo de época que conta um pouco da Bíblia Sagrada. E música, o que você ouve particularmente quando você na sua casa? Ou gosta de ouvir isso? Olha, Betinho, eu gosto de ouvir todo tipo de música, mas a que mais eu gosto muito de pagode. Eu toco pagode, Você toca algum instrumento? Toco. Eu sempre toquei pagode aqui em Monte Alegre. Eu tô com uns meses que não toco, devido a... Qual é o instrumento que você toca? Percussão, eu tantã. E canto também, né? Então eu gosto muito de pagode. Você é cristão? Sim, Deus. Com certeza. Fielmente. Deus é tudo na minha vida, Betinho. Deus tem me livrado de muita coisa ruim que a gente crê que só Deus mesmo para ter livrado de acidente, várias situações que aconteceu comigo. Então, para a gente encerrar, o que você dá tem uma frase assim que você acha, olha, essa frase, essa mensagem todo dia a gente tem que analisar e interpretar. Eu digo assim, Betinho, eu carrego são 2 frases que eu sempre carrego comigo. Uma que diz assim: eu sozinho eu caminho mais rápido, mas eu com um todo eu caminho mais longe.
que eu digo assim, a união faz a força. E uma outra que eu sempre digo e que eu primo muito, que é aquele que não luta ao seu lado durante a batalha não é digno de estar ao seu lado perante a vitória. Porque uma pessoa que me ajuda, eu não preciso que ela venha atrás de mim pedir ajuda. Eu tenho que ir até ela agradecer. Então é recíproco. Se tu me ajuda, eu tenho que te ajudar. Isso eu carrego comigo, por isso que eu sempre digo, aquele que não luta ao seu lado durante a batalha não é digno de estar ao seu lado perante a vitória. A gente ia encerrar já com esse papo, mas eu posso te perguntar, que algumas pessoas podem saber. Você, Cabo Leonardo, você, quando entrou na sua vida pública de político, você era o Cabo Leonardo. Você optou, né, por ser político, mas você conseguiu entrar para a reserva como militar também, né? Como militar, e carrego até hoje o nome de Cabo Leonardo e no sangue. Sou militar, amo a vida militar, porque a gente sabe, Betinho, que todos os segmentos existem os bons, existem os ruins. Mas a vida militar nos ensina a ter caráter, ter moral, entendeu? E seguir o que é correto. Tanto que eu primo muito pela honestidade. Agradeço, eu tenho é o meu espelho, é meu pai, é o meu tudo. Eu sempre digo assim, é o preto que eu abraço de coração e digo, esse meu preto aqui é extremamente honesto, eu sigo. Ele sempre me diz, meu filho, caminhe no caminho, ande no caminho da honestidade, que você vai ter um futuro brilhante. Chegamos ao final, né? Nossa conversa aqui, você conheceu um pouco da história. Obrigado por você ter aceito, Cabo Leonardo, participar do programa. Porra, Betinho, eu que agradeço e de coração, até volto a lhe parabenizar por essa sua iniciativa de poder levar até as famílias, até na sua residência, para conhecer um pouco de cada uma pessoa que da história daquele profissional que a gente sim. convida, tá bom? Agradeço de coração. Então, na próxima sexta-feira, mais um convidado aqui de frente com Betinho Online. Até lá.